Sejam bem-vindos a mais um debate olímpico, esse quadro feito em parceria do Vamos Junto com a Olimpíada Todo Dia. Hoje vamos falar de basquete com pessoas assim, que se vocês não conhecem, vocês não gostam tanto assim de basquete, não é mesmo? Neto e Iago, uma salva de palmas. A primeira pergunta para vocês é a seguinte: o basquete não é diferente de nenhum outro esporte que existe aí nesse planeta, então a gente sabe que a equidade de gêneros e visibilidade não acontece. Então, assim, para mulheres é sempre mais difícil. Eu queria saber de vocês que vivem o basquete diariamente há muito tempo, o que vocês acham que homens, tanto treinadores, atletas, presidentes de clube, podem fazer mais para que isso se torne cada vez mais igual? Estou vivendo uma experiência agora com o feminino, né? Já tive aí também muito tempo com o masculino. E essa diferença, ela existe. Não dá nem para disfarçar. A diferença existe e é muito grande. O que está acontecendo é uma tentativa de diminuir essa diferença. A própria entidade, né, que é a FIBA, que é a entidade máxima do basquete mundial, ela tem essa diferença, né? Porque o campeonato mundial aconteceu aí na China há pouco tempo, do masculino, com 32 equipes. Eram 24, aumentou para 32. E do feminino eram 16 e o próximo campeonato mundial vão ser 12 equipes. Então, a própria entidade, ela diminui a quantidade de equipes e aumenta então essa diferença. E é muito devido à visibilidade, que hoje a visibilidade do masculino ainda é muito maior. O setor mercadológico, né, muito mais vendável o masculino do que o feminino. O que eu posso falar mais especificamente do que eu estou vivendo hoje no basquete aqui, principalmente com a seleção brasileira, a gente tem procurado diminuir essa diferença. Por exemplo, as diárias das meninas da seleção brasileira, ela é a mesma, é o mesmo valor que os meninos recebem. Toda a nossa preparação para o pré-olímpico e para as competições que a gente jogou, nós sempre tivemos excelentes situações. E eu já tive no masculino também e não foi nada diferente. Então a gente sempre teve em bons hotéis, viajamos muito bem, a gente conseguiu fazer uma etapa de treinamento muito boa, conseguimos viajar antecipadamente para a Europa para poder fazer uma etapa de treinamento lá, até para poder juntar as meninas que estavam na Europa. Existe uma tentativa de diminuir essa diferença, mas essa diferença ainda existe. O que pode se fazer? Primeiro, pensando, por exemplo, na Liga Nacional. Por exemplo, na Espanha, as equipes da ACB, elas já estão investindo também no feminino e estão fazendo equipes do feminino para poder jogar também o campeonato nacional, né? Eles estão fazendo uma liga, que a liga é da Federação Espanhola, e eles estão fazendo então essas equipes, por exemplo, Valência, Unicarra, eles estão fazendo equipes que vão jogar esse campeonato feminino. Eu acho que poderia acontecer no Brasil, porque no Brasil não tem nenhuma equipe do NBB que tem também feminino. Seria talvez um desafio. Eu acho que são várias outras coisas, né, que a própria Liga Nacional está tentando fazer aqui no Brasil, a LBF, né, tentando fazer uma visibilidade de poder colocar na TV aberta, então estava tendo a TV Cultura. Então acho que assim, são coisas que tem que fazer para que se diminua essa diferença. Está acontecendo, mas a gente precisa fazer ainda um pouquinho mais. Eu sei da diferença, porque lógico que eu convivo, eu tô na seleção, eu conheço algumas meninas, mas sei também que nós, entre nós jogadores, assim, podemos mudar isso, não só falando, tem que ser igual, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas também ajudando, assistindo, dando força, querendo estar mais envolvido. São essas coisas que o Neto falou, que não é só no basquete, é no mundo inteiro, mas que se a gente for fazendo a nossa parte, um pouquinho a cada tempo, um pouquinho de cada pessoa, as coisas vão ficar melhor para todo mundo, e o que mais vai ganhar é a gente. É o masculino, é o feminino, se isso tudo virar um só, vai crescer, todo mundo vai conhecer o basquete. Já que a gente tá nesse momento de pandemia, tudo mudou, acho que isso fez com que a gente reinventasse, pensando em basquete, não tem como falar, né? Vocês ficaram longe das equipes e tudo mais, isso acaba trazendo ônus e bônus. O que esse período ajudou vocês, assim, de se reinventar? O que esse período trouxe? De que vocês aprenderam? O que deu pra aproveitar desse período de reinventar mesmo? Eu falo muito assim, é como se fosse, às vezes a gente fica, né, no nosso dia a dia aí, nessa rotina que a gente acaba entrando, a gente fica como um avestruz que enfia a cabeça ali no buraco e fica com a cabeça ali e esquece de olhar ao redor. Faz isso para proteger os ovos. É exatamente isso que acontece com o animal, né? E acaba acontecendo com a gente, com nós profissionais, que a gente acaba enfiando a cabeça no nosso buraco e olhando e cuidando só das nossas coisas. Eu acho que agora, como a gente ficou tendo mais tempo, né, de uma certa forma, estando mais disponível, a gente conseguiu tirar a cabeça desse buraco e começou a olhar ao redor e viu que é necessário a gente melhorar em vários outros aspectos que talvez a gente não tivesse. Vou falar um pouco pro lado dos técnicos. A gente viu um movimento muito grande dos técnicos, deles lutarem, né, lutarem por uma unidade. A classe dos treinadores, melhorar a qualidade dos treinadores, investir na qualidade e no desenvolvimento
desenvolvimento de treinadores, na formação de novos treinadores. Então a gente começou a ver que se melhorar toda essa nossa classe, vamos dizer assim, a qualidade dos treinadores, vai melhorar também a qualidade do produto, né, da matéria-prima, que são os jogadores. Então acho que serviu muito para a gente poder estudar, para a gente poder identificar, primeiro fazer um diagnóstico de como a gente está, ver o que precisa fazer. Então a gente viu vários movimentos de clínicas e melhora dos treinadores para que possam estar agora mais capacitados. Então acredito que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria aproveitou muito desse momento para se capacitar, para entender um pouco mais, para poder agora trabalhar um pouco melhor. Foi bem difícil, não só para mim, mas para todos os jogadores, né? Ficar esse tempo longe das quadras foi terrível. Eu acabei saindo do Paulistano e acabei assinando com o Flamengo, mas sem expectativa de quando iria se apresentar, e isso me deixava muito ansioso, porque eu sei que eu estava vindo para um lugar onde eu teria muitos desafios e eu queria começar isso logo, para poder aprender logo, para poder ver como é jogar no Flamengo logo. Parecia que o tempo não passava, que a gente não voltaria a jogar, mas graças a Deus já estou aqui, vai fazer 2 meses e tá sendo os melhores meses, poderia sim. Fora essa questão de atleta, que nem o Neto falou, eu pude olhar mais ao redor, olhar mais para as pessoas que estão ao meu redor. Não que elas só precisam de ajuda, mas nesse tempo eu pude ajudar um pouco mais do que se eu tivesse numa temporada, se eu tivesse playoffs, eu não poderia. Eu acho que eu pude ver realmente as pessoas que vão estar na minha vida para sempre, e as pessoas que tinham que sair, acabou saindo de uma forma que foi bem clara para mim. Aprendi a olhar basquete ao invés de jogar, que se estivesse numa temporada eu não conseguiria. Eu passei esses meses todos vendo basquete, vendo jogadores que eu poderia aprender. Foi bastante gratificante para mim, porque eu até esqueci que a gente estava em pandemia, que o mundo estava um caos, de tanta coisa que eu pude fazer pro meu bem, pro bem das pessoas e para mim melhorar cada vez mais. No começo dos playoffs, a gente viu uma mobilização da NBA relacionada ao Black Lives Matter, vários jogadores se posicionando. No Brasil, a gente não tem tanto essa cultura de ver, né, tipo, muitos times parando, ou até o esporte, para se colocar em questões que são muito relevantes para todos nós. E aí eu queria saber, vocês sentem falta disso? Vocês queriam poder também se posicionar mais? E se vocês, às vezes, não se colocam, tipo, qual que é o receio, sabe? O que vocês acham que falta para isso ser mais normalizado aqui? Acho que é uma questão cultural. Eu vejo isso nos Estados Unidos, não é uma coisa só. Eles usam muito o esporte até para demonstrar essa visibilidade que eles têm para poder expressar a cultura que eles têm sobre isso, né? Sobre vários aspectos, a gente vê muito isso. A gente vê também alguns países, por exemplo, que tem essa cultura de reivindicar, de poder demonstrar nas atividades que eles têm, das suas profissões, uma maneira de reivindicar seus desejos, expressar a sua cultura. Eu acho que isso aqui ainda está tomando um pouco de espaço aqui no Brasil. A gente não tem isso culturalmente. Essa talvez seja a diferença. Eu não acredito que seja uma coisa que a gente pensa diferente, o Brasil não está nem aí. Eu não acho que é isso. Eu acho que sim, mas é a maneira de se expressar que talvez não se expresse porque não está culturalmente inserido no brasileiro. Quando é necessário, isso vai acontecer. A gente vê cada vez mais, principalmente os atletas, né, tendo uma força muito grande de poder de decisão. Então já existem uns movimentos fortes aí de comissões de atletas. Acredito que isso aí futuramente também os treinadores podem ter também os árbitros. Acho que o meio esportivo acontece isso. A gente viu na NBA, por exemplo, teve um dia, foram os árbitros, né, que se expressaram e colocaram toda a sua cultura também para poder se expressar. A gente vê muitos treinadores falando, Doc Rivers é um cara, Popovich também é um cara que fala muito sobre isso. Então, eu acho que é muito da questão cultural, porque eu acredito que o Brasil, com a necessidade aí, vai começar a aparecer também. Só deixa eu interromper antes do Iago falar rapidinho. Eu vejo, Neto, na seleção feminina, que a gente tá tendo um movimento onde as meninas estão tendo mais voz nesse sentido, né? Tipo, você vê a Damires falando muito sobre causas. Na minha impressão, você me corrija se eu estiver errada, eu acho que isso tá construindo um território mais sólido e tá trazendo outras jogadoras também pra falarem mais disso, como o caso da Rafa, as meninas que estão indo jogar e tudo mais. Você, como treinador, como você vê isso? As meninas
meninas eu vejo muito que é o que elas sentem na pele. Eu tenho trabalhado com elas assim, elas são extremamente verdadeiras. Então, o que elas estão manifestando agora é realmente o que elas estão sentindo, né? Então, alguns manifestos de igualdade mesmo, e às vezes até também relacionado à raça, tudo, né? Eu acho que é uma coisa que elas estão manifestando aquilo que realmente elas sentem. Essa diferença e tudo mais, é aquilo que elas sentem. Então, isso está saindo, não é da boca para fora, é da alma delas. A Damires viveu isso agora recentemente lá, né? Na WNBA, que também teve essa postura cultural e também agiu da mesma forma, tendo até um jogo da própria Damires que foi adiado por conta disso. São manifestações que elas trazem culturalmente. E a Damires também, ela não tá fazendo isso só pelo esporte, né? Ela não tá fazendo só quando ela foi pra WNBA. Antes dela ir, ela também já fazia aqui. Então acho que é uma coisa que é delas, é uma coisa dela. Ramona faz muito, a Rafa, a Tati, acho que são as meninas que agem muito de acordo com aquilo que elas sentem, né? Então isso é bacana porque elas expressam uma verdade e um sentimento. Sem dúvida, essa questão que nos Estados Unidos os jogadores, não só de basquete, mas de outros esportes também, eles têm muito dessa postura por questão da cultura. O Brasil não tem muito a cultura de fazer isso, mas já está começando a ter. Então isso é um bom sinal, porque não tem como mudar uma coisa que não era costume, dar água pro vinho e pronto, isso é aquilo. Não, as coisas estão acontecendo e nós estamos reagindo. Eu vejo muito a Damires, as outras jogadoras que eu sigo em redes sociais, falando muito disso. E particularmente é triste saber que existe isso no mundo, saber que existe pessoas que podem fazer isso. Você pode estar num lugar longe da sua casa, jogando, passando por dificuldades e ter pessoas que fazem isso. É bem triste. Nós temos que lutar e ir mudando cada vez mais. É sempre bom ver essa iniciativa que aqui no nosso esporte, que aqui no nosso país, a gente possa ter mais dessa cultura, nos proteger ainda mais. E como o Neto falou, falar, que nem as meninas falam, que é da alma, não é da boca pra fora, que é realmente o que sente para as coisas mudarem e isso acabar de vez. Vou fazer uma pergunta separada, uma para cada um. Iago, eu queria saber, já que a gente tá falando desse novo normal, você falou dos seus novos 2 meses aí no Rio de Janeiro, como tá sendo com o elenco do Flamengo, o que você tá sentindo aí, como que tá esse novo momento da sua vida no basquete? Tá incrível, parece que eu voltei na época que eu tinha 15 anos, que eu jogava com uma categoria mais velha, que eu ia todo dia entusiasmado pra treinar. E ficar 7 meses fora e poder voltar numa estrutura que é o Flamengo, no time que é o Flamengo, nos jogadores que tem o Flamengo, tá sendo a melhor coisa. Graças a Deus, tô podendo me empenhar da melhor forma. Já conseguimos um título recentemente. Já chegou com o pé direito, ganhando. Ainda bem, graças a Deus. Abri uma temporada excelente. Daqui a poucos dias a gente tem praticamente o maior desafio da temporada. A gente tem total condições de ganhar. Tá sendo maravilhoso e tá sendo cada dia único aqui, que eu acho que é o que tá fazendo muita diferença. E Neto, agora você vai assumir um novo desafio. A gente já tava conversando aqui em off sobre a sua viagem. Você vai assumir o Atlético Petro de Luanda, é isso? Na Angola? Como que você acha, assim, que esse trabalho vai complementar o que você já tá fazendo aqui? Um time masculino que vai ter um trabalho, eu sei também, uma visibilidade, complementando também o trabalho que você tá fazendo com a seleção feminina aqui no Brasil. Como que vai ser esse desafio duplo para você? Bom, essa tomada de decisão, ela foi baseada muito em alguns aspectos, né? Eu acho importante para um treinador ele ter uma rotina de estar na quadra também. Assim como o jogador ele precisa estar treinando, ele precisa estar competindo para quando ele vá para a seleção brasileira, ele esteja preparado para jogar uma competição de tiro curtíssimo. O Iago sabe isso aí, jogou aí o Campeonato Mundial, sabe que para você ir do céu ao inferno é um estalar de dedo. Então você tem que estar preparado para tudo. Não me sentiria bem se eu fosse dirigir como eu dirigi a equipe em fevereiro e voltasse a dirigir a equipe novamente só em maio. Ou seja, ficaria todo esse tempo sem esse dia a dia de estar trabalhando como treinador. Esse foi um dos motivos. Eu precisava voltar. Eu tive algumas propostas para voltar, principalmente de time masculino, também de alguns times femininos. Só que eu quero conciliar isso com a seleção brasileira. Então eu tive que ver qual clube que permitiria isso, que não é fácil, né? Porque a temporada é uma temporada que é difícil você conciliar as duas coisas. Mas essa equipe permitiu. Eu sou um cara meio assim,
gosta de coisas novas, né? Então eu saí do Flamengo, fui pro Japão. Pô, o que o Neto vai fazer no Japão? Aí saí do Japão, voltei feminino. Falei, pô, o Neto vai feminino. Aí agora saí da feminino, não saí, mas tive a problema pra ir pra África. Falei, pô, o que o Neto vai fazer na África? Então é um pouco diferente, né? Situações diferentes. Mas eu fui procurar saber, assim como foi pro Japão, que também é um país que tá desenvolvendo demais o basquete. Na África, eles têm uma competição lá, que é a BLA, que é uma competição africana, né, do continente, que tá sendo toda gerida pela NBA. Então a NBA que tá fazendo toda a gestão. NBA e FIBA, mas muito mais a NBA. Inclusive dando um suporte financeiro para as equipes. E com ações também. Por exemplo, toda semana a gente tem reuniões com os staffs técnicos das equipes de NBA. Então a gente já teve com o Spurs e Popovich, Golden State e o Steve Kerr. E uma coisa interessante que, por exemplo, o Mike Brown, que é assistente do Steve Kerr, ele é o técnico contratado da Nigéria para poder dirigir a equipe que já está classificada para a Olimpíada, para poder dirigir nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a equipe da Nigéria. E ele pegou 2 técnicos da Nigéria e levou para o Golden State. Um tá no Golden State, outro tá na D-League, no time da D-League, para trabalhar com eles, para justamente poder dar essa oportunidade de vivência, né, da NBA. Então é um caminho super bacana, eu achei que muito interessante. Isso vai ser jogado como jogou agora em Orlando, eles vão jogar isso aí em Ruanda. Ruanda é um dos países que menos tem casos. Eles vão levar tudo para um resort, onde a gente vai jogar lá, as equipes vão estar lá e vai ficar numa bolha, como ficou agora em Orlando, né? E a NBA dando toda a estrutura para que a gente consiga jogar a BLA. E quem sabe, né, a gente vai jogar aí junto com o time do Benite, lá o São Paulo de Bulls, e tomara que seja o Flamengo, quem sabe a gente joga uma Intercontinental também, a gente classificando. Então acho que é um propósito bacana. Além disso, eles permitiram que eu pudesse vir para a seleção. Eu vou estar numa atividade, pelo que eu vi o time, tem vários jogadores da seleção de Angola e alguns estrangeiros interessantes também. A seleção de Angola também vai disputar o pré-olímpico, assim como o Brasil, né? Vai disputar o pré-olímpico em junho. Então acho que assim, é interessante, é muito interessante. Acho que é uma maneira também da gente poder melhorar como treinador e, sem dúvida nenhuma, como pessoa, acho que é uma grande experiência. Gosta pouco de um desafio, né, Neto? Né? Movido a desafio, mas é bacana, é o que motiva mesmo. E já que a gente tá falando disso, você começou no Rio há 10 anos, né? No GQA. Fiquei sabendo, me contaram, um passarinho me contou, que você ficou real emocionado quando você chegou, assim, no Flamengo. Fiquei, parecia que, sei lá, não sei o que tava acontecendo na real. Eu joguei contra o Flamengo já, quando eu tava aqui no Rio, joguei no profissional quando o Neto era o técnico. Eu falava, caramba, velho, o que esse clube tem? Que é difícil você ver um jogador vindo pro Flamengo e fazendo história. Lógico que tem o Olivinha, que é um cara excepcional, que tá aqui, vai 11 temporadas. O Marquinhos também, que é um cara que eu tenho muita amizade, que tá aqui há 11 temporadas. E quando eu subi pro profissional, eles falavam muito, o Laprovítola é ídolo, é isso, é aquilo. Tive a oportunidade de conhecer muito o Felício também. Na seleção a gente conversava, eu perguntava como era, e ele falava, cara, se você for jogar lá, você nunca vai querer sair de lá. E é realmente isso. Aqui, a estrutura, não preciso comentar, é um clube olímpico, é um clube que quer ganhar tudo, mas como as pessoas te tratam, o Gustavinho já era do Paulistano, o Diego já era do Paulistano, é um dos caras que eu já conhecia, os outros eu não conhecia muito, e como eles te tratam, como é prazeroso tá jogando aqui. Esse foi mais um Debate Olímpico, muito obrigada. Todos que estão aqui assistindo os debates, comentem o que vocês estão achando, quem vocês gostariam de ver aqui, e se vocês quiserem assistir a tag Mania de Imprensa do Olimpíada Todo Dia, vocês vão nas redes sociais do Olimpíada Todo Dia, que Neto e Iago estarão respondendo perguntas super polêmicas feitas pelo Olimpíada Todo Dia, na carinha de Gigi e Jojoca. Beijo, gente! Tchau!